Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente eu ministro aula ali na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul. Gostaria de deixar aqui um forte abraço para a minha equipe gestora, a equipe de professores e aos meus alunos do 9º ano, da 19EM e 19FM, que estão nos acompanhando aqui pela televisão também, tá bom? Pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho de equações do primeiro grau. Mas na realidade nós não vamos nem fazer as resoluções. O nosso foco mesmo aqui hoje é nós fazermos a redução de uma equação do primeiro grau para essa forma ax mais b igual a zero. Então nós vamos pegar uma equação do primeiro grau e vamos botar ela nessa forma. Em alguns casos nós vamos calcular o x, mas o nosso foco mesmo é você trabalhar com essa forma reduzida da equação do primeiro grau. Nós vamos parar quando nós chegarmos em ax mais b igual a zero, a gente para o exercício, tá bom? Vamos adiante. Então, primeiro passo, nós vamos entender um pouquinho o que vem a ser uma equação. Então, o que são equações? Então, vamos observar aqui as situações a seguir. As balanças de dois pratos estão equilibradas, veja só. Nós temos ali a primeira balança e a segunda balança, elas estão em equilíbrio, certo? Por meio do equilíbrio das balanças, podemos verificar as igualdades. Ora, se as balanças estão equilibradas, significa o quê? Que a quantidade de massa que tem de um lado da balança também vai ter do outro, certo? Se de um lado tem 20 kg, do outro lado também tem 20 kg. Então, você observa que na primeira figura ali, ó, na primeira balança, nós temos dois quadradinhos e nós temos dois cubozinhos ali da cor de caramelo, vamos dizer assim, e 4 objetos que são da cor de lilás. E eles ficam equilibrados ali com 10 objetos da cor de lilás. Já no segundo, nós temos ali que dois objetos aí caramelos equivalem a 6 objetos da cor de lilás, beleza? Então, considerando que a massa de cada um desses objetos da cor de lilás equivale a 1 kg e a massa de cada objeto dessa cor de caramelo aí equivale a x kg, nós podemos escrever, no primeiro caso, 2x mais 4 igual a 10 e no segundo caso, 2x igual a 6. Ora, se uma balança está em equilíbrio, significa que as massas têm o mesmo valor, ou seja, são iguais. Então, nós podemos utilizar essa igualdade. Uma equação, pessoal, ela é comparada a uma balança. Para ter o igual, tem que estar em equilíbrio, certo? Tem que estar em equilíbrio. Então, assim escrevemos duas sentenças matemáticas que expressam igualdades. Em cada uma delas há um elemento desconhecido, que é o x. Esse elemento desconhecido, pessoal, numa equação, nós chamamos ele de incógnita, tá bom? Incógnita, que você ainda vai calcular, você vai procurar o valor desse termo desconhecido. Por isso que o nome é incógnita, beleza? Vamos aqui para um outro exemplo. Luana percorreu 2/3 da distância total de uma pista em 1 hora. Faltam 10 quilômetros para ela concluir o percurso. Observe na figura a seguir a representação do problema em que x em quilômetros corresponde ao total do percurso, ao percurso total, né? Então, ó, o percurso total, que no caso é esse percurso aqui, ó, onde você inicia ele aqui, né, ó, e você vai terminar ele, ó, bem aqui, ele é o total dele aqui é x, ó, tá aqui, já tá dizendo ali embaixo, né? Então, em 1 hora, ela percorre 2/3 da distância total, ou seja, 2/3 de x. Ela andou até aqui, ó, 2/3 de x em 1 hora. E faltam 10 quilômetros para completar o total. Então, se eu somar 2/3 de x mais 10 quilômetros, que é o total, vai dar o total que é x. Então, 2/3 de x mais 10 é igual a x. Representa a situação acima. Essa sentença expressa por uma igualdade apresenta um elemento desconhecido, que é o x. Sentenças como essa são chamadas de equações. A letra x é o valor desconhecido dessas equações. Então vamos lá.
Equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade e apresenta pelo menos, olha só, quando ele fala pelo menos, é a mesma coisa, no mínimo, tá? Pelo menos, no mínimo, um valor desconhecido, representado por uma letra denominada incógnita, tá bom? Incógnita. Aí ele diz aqui uma curiosidadezinha do lado. Equação tem um prefixo equa, que do latim quer dizer igual. Você trazendo aqui um comparativo, esse prefixo equa, equi, né? Mesma coisa. Você pode ver, lembrar no caso, do triângulo equilátero. Olha só, que só para você ver o prefixo, tá? Tá bom? Nós temos aqui um triângulo onde todos os lados são iguais, ó. Ele é chamado de equilátero, né? Ó. Equilátero. Esse prefixo equi, equa, significa igual, tá? Igual. No caso, látero significa lado, lados iguais, mesma medida. Tá bom? Só para você entender esse prefixo aí, que vem do latim, tá bom? Então, nós temos aqui um exemplo, ó, 2x mais 8 igual a 0, é uma equação e a sua incógnita é x. 5y menos 4 igual a 6y mais 8. É uma equação e a incógnita é y. Pessoal, quando a gente coloca aqui, nós vamos reduzir uma equação para ficar ax mais b igual a 0, o x ele está ali representado, mas ele é incógnita. Essa incógnita pode ser qualquer letra. Só que convencionalmente a gente utiliza muito a letra x, mas pode ser x, pode ser y. Independente da letra que você estiver usando, você tem que especificar que aquela letra ela é a incógnita, beleza? Ela é a incógnita. Porque se tiver, por exemplo, mais de uma letra numa equação, se você quer que alguma letra não seja incógnita, você tem que falar qual é essa incógnita, beleza? Então, tomem cuidado apenas com uma coisa. Se você tiver 4 mais 8 é igual a 7 mais 5, se você tiver x menos 5 menor que 3 e 5 é diferente de menos 2, isso aqui não é uma equação. Para ser equação, pessoal, você tem o primeiro passo para ser uma equação, tem que ter uma igualdade, né? Primeiro passo. E o segundo passo tem que ter um termo desconhecido, ou seja, uma incógnita, uma letra, um x, um y, alguma coisa desconhecida. Se você observar aqui, ó, 4 mais 8 igual a 7 mais 5. Ah, professor, mas tem o igual. Tem o igual, mas não tem a incógnita. Cadê a incógnita? Certo? Cadê o termo desconhecido? Não tem. Então, isso aqui não é equação. X menos 5 menor que 3. Ah, professor, agora tem incógnita aí. Tem incógnita, né? Mas cadê o igual? Se é equação, tem que ter o igual. Ah, não tem não. Então, também não é equação. E aqui, 5 é diferente de menos 2, eu tenho um sinal de diferente, não é igual, e nem tenho também a incógnita. Então, isso aqui também não é equação. Não são equações, beleza? Esses três exemplos. Professor, mas é uma sentença matemática? É uma sentença matemática, mas não é equação, ok? É apenas uma sentença matemática. Então, aqui nós temos aqui, agora vamos considerar a equação 2z menos 8 igual a 3z menos 10. Nessa equação, a incógnita é z. Ó, ele falou com a incógnita, beleza? A expressão que está à esquerda do sinal de igual, nós vamos chamar de primeiro membro. E o que está expressa à direita do sinal de igual, nós vamos chamar de segundo membro. Então, numa equação, você vai ter a incógnita, vai ter igual. Aqui está igual, né? Ó. Tudo que for antes do igual, nós vamos chamar de primeiro membro. Então, nós temos aqui o nosso primeiro membro. E o que tiver depois do igual é o segundo membro. Então, aqui é o segundo membro. Beleza? Simples. Aí vocês devem saber, devem lembrar a forma de resolução, que é a maneira mais simples para resolver, você colocar tudo que tiver letra para o primeiro membro, que não tiver para o segundo, assim, você faz ali os termos semelhantes, ali você faz a simplificação. Tudo isso aí vocês viram no ano passado, então nós vamos fazer aqui de forma bem direta. Vamos fazer aqui um exemplo, né? Vamos ver primeiro aqui a equação do primeiro grau. Tudo isso aqui que eu expliquei para vocês é uma equação, são equações. Agora, equação do primeiro grau com uma incógnita. Uma equação do primeiro grau se o maior expoente da incógnita
for igual a 1. Então, olha, 2z mais 1 é igual a 0. É uma equação de primeiro grau, pois o expoente da incógnita z é 1. Quando não aparece expoente, a gente subentende, né, ó, que aqui seja 1. Agora vamos ver essa outra aqui, ó. 3x ao quadrado menos 5 é igual a 16x. Observe que aqui no x tem um expoente 2, ó. Se tem um expoente 2, não é equação do primeiro grau, pois o maior expoente da incógnita x é diferente de 1. E você ainda vai ver um pouco adiante, eu até dar um spoiler para vocês aqui, que essa equação aqui que tem um expoente da incógnita 2, ela é uma equação do segundo grau. Vocês vão trabalhar isso aí mais adiante, tá bom? Mas, como nós estamos trabalhando a equação do primeiro, essa aqui não vai nos interessar, tá bom? Não vai nos interessar. O que vai nos interessar são equações desse tipo aqui, ó, do primeiro grau, ok? Mas o nosso foco nessa aula é reduzir a equação do primeiro grau com uma incógnita a ax mais b igual a 0. Vejamos o exemplo a seguir. Então vamos ver aqui, pessoal, os exemplos, tá? Nós vamos reduzir essas equações dessa forma, ax mais b igual a 0, tá bom? Então, você sabe, ou você deve lembrar, que quando você troca de membro, você pega um valor que está no primeiro membro, leva ele para o segundo membro, ou ele está no segundo membro e traz ele para o primeiro, você sempre vai inverter a operação. Se você estiver somando, vai subtraindo, se estiver subtraindo, vai somando, se estiver multiplicando, vai dividindo, se estiver dividindo, vai multiplicando. Sempre inverte a operação. Se está positivo, vai negativo, se está negativo, vai positivo, assim sucessivamente, tá bom? Ó, para ficar uma coisa bem mais fácil de vocês entenderem, nós temos aqui, ó, essa equação, 2x menos 3 igual. Como aqui eu tenho que ter um zero aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, aqui não está 1 positivo aqui, então vou colocar assim, 0 mais 1. Mudou alguma coisa? Não. 0 mais 1 é 1, da mesma coisa. Beleza, então vamos lá. Só que eu quero deixar nesse segundo membro 0. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mais 1 aqui e vou levar ele lá para o primeiro membro, só que eu vou ter que inverter a operação. Se aqui está positivo, está somando, ele vai ter que ir subtraindo, ele vai ter que ir negativo, então vai ficar 2x menos 3 menos 1 igual a 0. Aí aqui agora é só resolver, menos 3 menos 1. Pessoal, cuidado. Quando você vê esse menos 3 menos 1, tem muitas pessoas que erram e colocam menos 2. Não é menos 2. Menos 3 menos 1, pessoal, é menos 4. Quando os sinais são iguais assim, você não está nem multiplicando, nem está entre parênteses, você vai somar, ó, 3 mais 1 dá 4, e repete o sinal, beleza? Repete o sinal. Então, 2x menos 4 igual a 0. Pronto. O meu A, nesse caso aqui, é 2, e meu B aqui, nesse caso, é menos 4. Tá aí a forma reduzida. Ele não pede para a gente resolver a equação, ele pede para a gente botar na forma reduzida. Então, nós deixamos dessa forma, beleza? Dessa formazinha aí, tá ótimo. Segundo exemplo, 2x mais 1 igual a 6. Novamente, pessoal, ó, 2x mais 1, para ficar de fácil entendimento, 0 mais 6. Por que eu estou botando 0? Porque aqui aparece o 0, tá? Ó. Precisa fazer isso aqui? Não precisa não, mas para vocês entenderem melhor, eu estou fazendo dessa forma. Novamente, ó, eu tenho que trazer esse mais 6 aqui, ó, para o primeiro membro. Quando eu levo ele para o primeiro membro, se ele está positivo, ele vai ter que ir negativo. Sempre tem que inverter a nossa operação, tá? Sempre com a operação inversa. Se está mais, vai menos, se vai menos, vai mais, se está multiplicando, vai dividindo, dividindo, vai multiplicando. Então aqui eu tenho 2x mais 1, aí menos 6 igual a 0. E aqui eu faço como? Mais 1 menos 6. Vou subtrair, ó, vai dar 5, né? Ó, e vou conservar o sinal do sinal que o número tem o maior módulo.
Então, o maior módulo que tem aí é o menos 6, porque o menos 6, como o módulo dele é 6. E o módulo do mais 1 é 1. Então, menos 5 igual a 0. Então, tá aqui, no caso, o meu A é 2 e o meu B é menos 5. AX mais B igual a 0. Então, tá aí, pessoal. Nós reduzimos e agora nós vamos resolver alguns exercícios. Então, vamos lá, né? Então, o primeiro exercício diz assim, ó. Reduza as equações abaixo, a x mais b igual a 0. Então, nós vamos fazer da forma que deve ser feito. Não. Vamos levar logo esse 9x para o outro lado lá, para o primeiro membro, tá? Negativo. Então, vai ficar 10x menos 9x igual a 20, certo? 10x menos 9x dá x. X igual a 20, só que no caso aqui 0 mais 20, botar assim, para a gente utilizar a mesma forma que nós estamos fazendo. Esse mais 20 está aqui, ó, eu quero levar ele lá para o primeiro membro. Então ele vai ter que ir negativo. Vai ficar x menos 20 igual a 0. Então tá aí a forma reduzida. Você observa que quando eu botei x igual a 20, eu já calculei a equação. O x é 20, acabou. X é 20. Mas ele quer, a questão pede para a gente reduzir naquela forma ax mais b igual a 0. Então, eu peguei e botei x menos 20 igual a 0. Tá aí a solução dessa letra, botar a letra A, nesse primeiro exemplo aí do primeiro exercício. O segundo exemplo está aqui, ó. 2x mais 5 menos x igual a 5 menos 3x. Então, vai ficar da seguinte forma. 2x menos x dá x. Igual, ó. Aí eu vou botar assim, ó. 0 mais 5 menos 3x. Vai ficar x mais 5. Esse mais 5, ele vem para cá negativo. Vai ficar menos 5. E esse menos 3x vai para o primeiro membro, só que ele vai ter que ir positivo, né? Ó. Vai ficar mais 3x igual a 0. Então, x mais 3x dá 4x. 5 menos 5 dá 0. Igual a 0. Então, tá aí. Pode ficar dessa forma ou bem direto mesmo, 4x igual a 0. Tá bom? 4x igual a 0. Certo? Então, tá aí essa respostinha também aí. Letra C, no caso aí, né? O terceiro exemplo desse primeiro exercício. 5x sobre 2 menos 1/4 igual a 8. Quando você pega frações assim, o primeiro passo é você calcular o MMC dos denominadores. Então, vamos lá. Primeiro passo. MMC dos denominadores. De 2 e de 4. Como o 4 ele é múltiplo de 2, o MMC vai ser o 4, é o maior, tá? Então, você vai colocar aqui o valor do MMC, tá? Aqui não precisa fazer essa divisão aqui, não. Pode botar tudo numa linha só. Então, aqui é 4 e aqui é 4. Agora, você vai ter que dividir o MMC no denominador. Você vai dividir o denominador, ó. E o resultado você vai multiplicar com o numerador. O resultado aqui da mesma forma, que o denominador é 1, você vai dividir, tá? E o resultado também você vai multiplicar com o numerador, ok? Então, 4 dividido por 2 dá 2. 2, que é o resultado, vezes 5x dá 10x, tá? Menos, né? Ó. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 4 dividido por 1, no caso aí vai dar 4 vezes 8 dá 32. Então você pode já cortar esse 4 com esse 4, que os denominadores são iguais. Posso fazer essa simplificação. Vai ficar 10x menos 1 igual a 32. Fazendo da forma que nós estamos fazendo, vai ficar 10x menos 1 igual a 0 mais 32. Esse 32 positivo aqui eu vou levar lá para o primeiro membro, ele vai ter que ir negativo.
vai ficar 10x menos 1 menos 32 igual a 0. 10x menos, ó, menos 1 menos 32 vai somar e conservar o sinal. Menos 33 igual a 0. Então tá aí a forma reduzida em ax mais b a ax mais b dessa nossa equação aí, onde o a ele vai ser ali o 10 e o b ele vai ser ali o menos 33. Certinho? Vamos aqui para o segundo exercício. O segundo exercício fala assim, ó. Alberto verificou que a terça parte do número de livros que possui mais 5 é 4 nonos do total desses livros. Quantos livros Alberto possui? Aqui ele já pede para a gente calcular mesmo, mas nós vamos fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo. Nós vamos deixar, vamos montar a equação que possibilita calcular isso aí, mas nós vamos deixar na forma reduzida a ax mais b, tá bom? Então, ó, Alberto verificou que a terça parte do número de livros que possui mais 5, a terça parte, então vai ficar, ó, 1/3 de x, ou melhor dizendo, x sobre 3, né? Ó. Ele possui x livros, a terça parte é x sobre 3, mais 5 é igual a 4 nonos do total desses livros, então é 4x sobre 9. Então nós vamos calcular primeiro aqui o MMC dos denominadores. Como 9 é múltiplo de 3, o MMC vai ser o próprio 9. Então vai ficar aqui, ó, 9 e 9, né? Aqui é como se houvesse 1. Mesmo esquema do último exemplo. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes x dá 3x. 9 dividido por 1 dá 9. Vezes 5 dá 45. 9 dividido por 9 dá 1. Né? Dá 1. E 1 vezes 4x dá 4x. Simplifica o 9 com 9. Vai ficar assim, ó. 4x igual a 3x mais 45. Então, esse vai ficar assim, ó. 4x igual a 0 mais 3x mais 45. Ou seja, esse mais 3x eu vou levar para o outro lado, vem negativo. E esse mais 45 eu vou levar também para o primeiro membro negativo. Vai ficar 4x menos 3x menos 45 igual a 0. Logo, 4x menos 3x é 1x, ou seja, x, né? Ó, menos 45. Isso aqui igual a 0. Está aqui a forma reduzida que possibilita calcular. A gente sabe que x no caso é 45, né? Então, dá exatamente 45. Certinho? Então, vamos lá para o nosso exercício aí de número 3, tá bom? A soma de 4 números naturais consecutivos é 150. Indique a equação reduzida que possibilita calcular esse problema logo após determine os 4 números. Então, aqui nós vamos realmente calcular os números, tá? Então, são 4 números consecutivos. Se são 4 números consecutivos, nós vamos falar, e são naturais também, nós vamos falar que o primeiro é x, o outro vai ser x mais 1, o outro x mais 2, e o próximo x mais 3. São 4 números consecutivos. Então, a soma deles vai ficar x mais 1 mais x mais 2 mais x mais 3. Isso aqui tem que ser igual a 150. Então, 1, 2, 3, 4x, né? 1 mais 2 dá 3, então mais 6, igual a 0 mais 150. Então, em 150 ele vai vir para cá, negativo, tá? Então, vai ficar 4x mais 6 menos 150. Isso aqui igual a 0. Então, aqui vai ficar 4x menos 144 igual a 0. Então, tá aqui a forma reduzida, tá? Isso aqui é a forma reduzida. Só que ele quer que a gente resolva cada um, né? Então, vai ficar, ó, 4x igual a 144. Então, o x aqui vai ser 144 dividido por 4. Que se você calcular, 144 dividido por 4 vai dar 36, tá?
Então, se aqui é 36, o próximo é 37, o próximo é 38 e o próximo é 39. São números consecutivos. Exercício de número 4 diz assim: coloque cada uma das equações abaixo em sua forma reduzida e depois calcule o valor de cada uma das equações. Então vamos lá. Vamos fazer aqui só a forma reduzida mesmo, tá? O A aqui, ó, vai ficar 7x menos 8 menos 13 igual a 0, ou seja, 7x menos 21 igual a 0. Forma reduzida do A. Do B, menos 5x menos 10, aí menos 5 igual a 0. Ou seja, menos 5x menos 15 igual a 0. Aqui é a forma reduzida também do B. O C, menos 4x mais 8, aí vem para cá, mais 4 igual a 0, ou seja, menos 4x mais 12 igual a 0. Está aqui a forma reduzida. E a letra D é x sobre 2 mais 5, no caso, menos 13 sobre 2 igual a 0. Então, eu posso muito bem aqui, pessoal, fazer assim, multiplicar tudo por 2, ó. X mais 10 menos 13 igual a 0, ou seja, x menos 3 igual a 0. Beleza? Então tá aí também o quarto exercício resolvido. E para finalizar, vamos fazer aqui essa letra A da quinta. Coloca a equação abaixo na forma x mais b igual a 0. Então, nós temos aqui 2x mais aí 9 menos x igual a 8. Ó, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Vai ficar x, né? Ó, aqui, ó, 2x menos x dá x mais 9. Esse menos 3x vem para cá positivo. Esse 8 vem para cá negativo. Esse 6 vem para cá negativo. Isso aqui igual a 0. X mais 3x dá 4x. 9 menos 8 dá 1. 1 menos 6 dá menos 5. Então, 4x menos 5 igual a 0. Então, tá aí, é a nossa letra A resolvida. E a letra B, nós vamos ter aqui 16x menos 8 igual a 30x menos 12, né? Ó, que eu fiz a distributiva, tá? Ó. E aqui menos 10. Vai ficar 16x menos 8 16x menos 8 é menos 30x mais, no caso, 12 mais 10 igual a 0. Então, 16x menos 30x dá menos 14x. Menos 8 mais 10 dá mais 2. Então, mais 2 mais 12 dá mais 14. Então, menos 14x mais 14 igual a 0. Então, pessoal, obrigado a todos pela atenção. Forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula.